Sejam muito bem-vindos todos! Essa é o novo quadro do Torcida de Dois que está estreando hoje, meu caro Bruno. Fala pra mim sobre o que se trata. Qual que é essa novidade? Diz aí. Não, a gente criou um quadro totalmente nunca visto, em Nunca. lugar nenhum. Ninguém nunca fez. Ninguém nunca fez, só se fala de outra coisa. Não, mas assim, nunca ninguém fez como nós. Como nós, ninguém nunca fez. Como eu, como você. Jamais comerá. Jamais acontecerá. Luke, estamos iniciando o nosso, a partir de agora, quadro Top 5 do TD2. E o que consiste esse top 5 na realidade? Fala pro nosso ouvinte qualificado. Você, torcedor, você, caro ouvinte, tão qualificado quanto o Luke disse, ouvirá de nossas bocas e nossas vozes macias em sua orelha 5 fatos, ou 5 coisas, ou 5 alguma coisa, de tudo que a gente quiser falar. Podemos falar dos 5 maiores artilheiros? Podemos falar dos 5 títulos mais aleatórios do mundo? 5 times com nomes engraçados? Top 5 do... sei lá, vocês entenderam, né? Top Enfim, 5. hoje traremos para vocês 5 fatos bizarros, curiosos, motherfucker do futebol. E aí fizemos a nossa curadoria, Isso. sempre muito técnica e pautada aí no que realmente aconteceu ao longo de mais de 200 anos de história do futebol no mundo. Porra, tem tempo, Conseguimos reunir aí algumas histórias pitorescas desse esporte bretão. Não só brasileiras, mas algumas brasileiras bem legais de comentar. Com certeza. Muito engraçado, inclusive. Vamos começar com uma curiosidade, que não é uma curiosidade legal necessariamente, né, Bruno? Eu quando eu li sobre isso, eu fiquei chocado e acredite, não tem trocadilho nisso. Mas eu fiquei chocado e vocês vão entender. E vocês vão entender por quê. O ano era 1998 e a equipe do Benatixad, me perdoe se essa pronúncia estiver incorreta. Provavelmente está, né? É um time da República Democrática do Congo que enfrentava o Bazanga, também de lá. O Bazinga, é do... Seria legal se chamasse Bazinga, né? Um nome sensacional para um time. Mas é Bazanga. E eles jogavam e um raio, Bruno, caiu no campo. Bom, até aí você vai achar, não, mas isso não é bizarro, isso acontece, né? Aconteceu já no meu bairro. Tá, a bizarrice se dá A parte do choque, não, né, não... Vocês ficaram chocados também. Porque o bizarro dessa história é que 11 jogadores de apenas um time, do Benatixad, morreram. E o outro time, ninguém se feriu. Caralho, cuzão. Meu, assim, é difícil imaginar. Os cara tava jogando de armadura? Que Então, eu fico imaginando que você tava jogando com antena, não sei. Eu não sei como é que pode. Mas 11 jogadores de um time só morreram. E os caras do outro time nem... Não, o juiz não pegou. Não pegou o juiz, bandeirinha, ninguém. O Gandula. Somente os 11 jogadores do goleiro e o atacante. E assim, eu sei que não é pra rir. E eu não tô rindo, eu juro. Eu realmente fiquei chocado com essas coisas. Eu tô, mas com respeito. Então, mas assim, é curioso. Se fosse o time lá do Papa, O São Lourenço, ele tem uma comunicação proteção. direta ali com o grande D ali. Pois é. Ele tem uma comunicação, fala, ó, São Lourenço precisa ganhar. Vamos aí dar um jeito. Vamos. Vamos neutralizar alguns. Vamos dar um teaser em alguns. Neutralizar com uma arma não letal. E a pessoa não joga mais. Mas o fato é que morreram, é trágico. E aquela frase cabe muito, não seria... Seria cômico se não fosse trágico. Mas esse é o nosso primeiro fato que a gente E falaram que foi bruxaria lá, feitiçaria. Falaram, cara, que... Imagina, né, cara, um pouquinho de fé que qualquer povo tenha, é óbvio que a gente vai chegar à conclusão que tem algo a mais. Não é possível que São Pedro tinha tanto ranço do Benatixad, time da República Democrática do Congo. Tava ganhando muito, né? Não sei, cara. Vai ver, ele apostava no Betano, né? Lá no... Falou, não, esse time não pode ganhar. Não, mas o que tá acontecendo? Pronto, ganhei aqui. Faturei um pouco.
Você acha que se o Raio jogasse nesse time, o Rodrigo, ele se daria bem? Eu acho que o Rodrigo é o novo Raio, né? Mas aí eu pergunto pra você... E o Maradona, que dava um raio? E se jogasse o Bernat Chad contra o Raio Vallecano? Quem ganha? Nossa senhora. Olha aí. Exato. Perguntas que vão ecoar na cabeça de vocês. Não sabemos. Com respeito. Rimos com respeito, mas tem histórias mais bizarras e o fato número 2 traz isso pra gente. O fato número... Na verdade, o primeiro top 5, né? Olha aí, O número 4. 4 é o número 4. Esse vem o fato da nossa querida Mancha Verde aqui do estado de São Paulo. O ano era 1989. Aquele período, o Palmeiras vinha de um jejum de títulos. E aí a Federação Paulista criou... Um time com muita fome, né? Era um time com muita fome. Que deixe claro. Deixe claro essa informação que era um time que tava com muita fome de títulos. E aí a Federação Paulista criou um troféu para premiar o time que ficasse mais tempo invicto, chamado... Troféu Kiko. chamado a Taça dos Invictos. Olha aqui, que nome... O troféuzinho Kiko ali, pra ter um troféuzinho do tesouro. Você não vai com a minha cara? Não era o troféu oficial do Campeonato Paulista de campeão, mas era o troféu que a federação ia premiar o time que fizesse Vale um mundial, melhor... né? Pra aquela torcida com fome de título, sim. E acontece que o Verdão chegou nesse feito. A partida era contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista. Nossa linguiça voadora. Nossa linguiça voadora. Nunca ganha. Nunca ganha, não ganhou também esse ano. E empatou 1-1. E o Palmeiras chegou ao número que precisava para ganhar a Taça dos Invictos. A torcida ali entusiasmada, naquele frisson de chegar e comemorar um título, invadiu o campo. Até aí, ok, história bacana, legal, acontece isso direto. Mas a polícia fez o papel dela e entrou no campo acompanhada de seus cachorros, seus cães, para tirar os invasores, né? E começaram a expulsar os jogadores e a torcida. E a torcida começou a sair na mão com os cachorros. Começaram a brigar com os policiais e brigar com os cachorros. E aquela coisa... E um torcedor da Mancha, no auge da sua loucura ali, mordeu o cachorro da polícia. Machucou o cachorro da polícia. Repito, quem confere o ferro, confere o ferido. Exato. É isso aí que aconteceu. Mordeu o cachorro. E dizem os próprios torcedores da Mancha que esse torcedor que mordeu o cachorro saiu gritando viva os gatos, viva os gatos. Miau! Isso é de uma bizarrice sem tamanho. Morderam um cachorro já. Eu acho que não tinha, eu creio que não tinha nem nada a ver com o Palmeiras, cara. Ali. Ele só tava, né, mostrando a sua... Aí eu pergunto pra você, o Vanderlei Silva é torcedor do Palmeiras? Porque já mordeu um cachorro? Não, porque ele é um cachorro louco. Cachorro louco. Ele é o apelido. O Felipe Melo. O Felipe Melo era esse torcedor. Como eu não pensei nisso? Ele é o cachorro louco de hoje, do futebol. Poderia ser o Luizito Soares. Também, bom de mordida. Bom de morder, ele manja. Porra, velho, mas fato é que o cachorro desistiu de morder porque o cachorro falou, não, ele tá com raiva. Literalmente tá ele com tá raiva. com raiva. Mas não tava com raiva, tava feliz, né, pô? Pois é, mas naquele momento... A loucura dele foi tanta e assim que ele tacou nasceu o dente, cara. O cachorro quente. Do nada, né? Com linguiça. Essa é a história. Nossa, o cachorro quente com linguiça. Foi lá do Bragança. Enfim, cara, essa é a bizarrice número 4. Que cachorro gay? Não sou cachorro, não. Na nossa número 3, Luke. Esse fato número 3... ele também traz uma curiosidade pra lá de bizarra. E também tem a ver com animais. Também, cara. Era ano de 1920, 1930, aquelas décadas ali. Amarrava o cachorro com linguiça essa época. Essa época amarrava com linguiça. E aí o futebol na Inglaterra, a Inglaterra já tinha uma tradição no futebol já centenária, né? Porque... o futebol lá foi criado muito antes de chegar ao mundo. Então eles já tinham lá times, agremiações com muito tempo de vida útil. E o Wolverhampton, que até hoje é uma equipe tradicional, com bastante torcida na Inglaterra, tinha um cirurgião que trabalhava para o clube chamado Serge Voronoff. Mais uma vez, se a pronúncia estiver errada, me desculpe. Parece russo. Parece russo. Tcheco. Europeu talvez ali, né, de algum canto. Que não a Inglaterra. Ele... estudou uma técnica para fazer um aprimoramento físico dos seus atletas. Olha o bicho vindo, moleque. Aí você me pergunta, que técnica é essa? Que técnica é essa? Vamos dar, sei lá, bomba pros bichos, não. Não, ele descobriu, sabe-se lá Deus como, que no saco, nossa senhora, no saco do macaco, Bota atenção, macaco! Olha o macaco! Olha o macaco! a bolsa escrotal do macaco,
havia uma substância que, se extraída ali cirurgicamente e injetada no saco humano, fazia com que os jogadores rejuvenescessem. Seria tipo uma pílula da juventude. E os jogadores teriam mais vigor físico, teriam mais vontade, não sei, mais assim gás. que começa a revolta do lado dos macacos no planeta dos macacos. Vai saber se não é isso. O Caesar. Imagina o Caesar recebendo uma injeção no saco. Pô, ele ia ficar pistola. Por muito menos ele tacou o puteiro. Quase destruiu a O porra cara do mundo. quase destruiu tudo. Por muito menos. Aí ele pega e me tira do saco do macaco para pôr no saco humano com a alegação de que o estudo dele dizia que a galera melhorava o desempenho. É bizarro? É bizarro. A ciência passou o tempo e comprovou que não fazia sentido. Não me diga. Mas até aquele momento a aplicação foi copiada por outros clubes da Liga Inglesa. Todo mundo acreditou nessa história. Que o saco acabou do os macacos da Inglaterra. Não, cara, ele só tinha macaco murcho, com saco murcho ali, não. Porque a galera Acabou a tocou. reprodução dos macacos. Pois é, né, os caras não tinham ali. arrancava todo o mojo do macaco. Pois pra é, pôr no o ser macaco humano. chegava lá ostentando aquela bela saqueira pra macaca e a macaca não via mais o que. Tô imaginando o macaco paquerando. Tem aqueles macacos que tem aquela bunda vermelha, a sacaria fica ali. Esse é o babuíno. É o babuíno, a sacaria fica O mostra. babuvino. Você imagina aquele macaco com o saco murcho. Não deve atrair a fêmea. Parecendo aquelas uva passa. Ai, meu Deus do céu. Parecendo uma uvinha passa. Uma ovinha passa, murcha, dissecada, não atrai atenção. Fato é que os macacos sofreram nessa época e isso pouco ajudou no futebol, como se confirmou mais pra frente. Fato bizarro também. Muito, porra. Que dó dos macacos, mano. Olha, gente, esse momento triste do nosso programa. Na segunda colocação, nós trazemos ele, o mestre, O rei, né? o rei dos rolês aleatórios, O bruxo. que não jogava futebol, fazia magia. Fazer magia, esse cara aí, Gênio. ele que lançou a feitiçaria lá no primeiro time lá. Não duvido nada, se ele não tem alguma participação nisso aí. Porque aleatório, de repente, tava viajando ali. Tava tocando uns atabaque do nada lá. 98 era o ano que ele surgiu pro futebol, né? Aí, ó. Olha aí. Teve que sugar a energia de 11 jogadores lá no Congo Nesse ano aí, cara. pra surgir o bruxo, bicho. Nesse ano ele aparece já como um puta É jovem a troca promissor, equivalente o né? nome disso. E ele, acho que até esse ano, aí, 98, é o ano da aposentadoria do Dunga, e ele dá aquele drible, aquele elástico invertido, nem sei o nome que dá pra aquele diabo daquele elástico, aquele elástico que ele dá por fora no Dunga, o Dunga vai pra um lado, ele vai pro outro. Mas dos é fácil driblar um anão, né, também. Não é tão difícil. Cara, esse ele aposentou, esse anão aí. Ele virou técnico depois daí. Mas desgraça. Mas aí entra o nosso bruxo, esse mítico do futebol aí, essa lenda viva, verdadeira lenda viva do esporte. Que isso, esse cara aí é... Que é o único, essa é uma curiosidade, né? Não chega a ser, não é uma bizarrice porque a gente tá falando aqui de um gênio Ele é da bola. bizarro sim, mano. Ele é um Jogar cara, é um futebol. jogador bizarro, mano. Sem dúvida nenhuma. Como? Ele foi o único jogador do planeta a ter ganho Copa do Mundo, Champions League, Libertadores da América e ser eleito o melhor do mundo. O cara é foda, patroa. Como se isso não bastasse, ele também tem um recorde pessoal. Quando ele tinha só 13 anos, ele fez incríveis, inacreditáveis 23 gols no mesmo jogo. Aí você vai falar, porra, mas o jogo foi 50-3. Não, Não. Ah, o jogo foi 40-3. não, O jogo foi 30-0. não. Foi jogo foi- 23-0. Ele fez simplesmente todos os gols da partida. Ele jogou sozinho. Cara, eu não consegui fazer Mas isso por que ele jogando não no tocou? Easy do Porra, ele não videogame. podia... Mas ele era faminho, então, Tá hein? muito. Nossa E senhora, pelo hein? jeito, só ele jogava. Só não era mais faminha que o torcedor do Palmeiras que mordeu o cachorro. Aí, Mas, a fome desse torcedor tá valendo. mas, bicho do céu. 23 gols no mesmo jogo, cara. Não, e assim, não é que o Bruxo ganhou apenas esses títulos todos que a gente falou. Ele foi protagonista em quase todas as competições. A exceção da Champions que ele ganha, eu acho que é em 2005, se não me falhar a memória, o gol é do Belletti, né? Foi 1-0 o gol do Belletti em cima do Arsenal, se não me engano. A campanha toda foi ele. A campanha toda, até chegar lá, ele é o cara do Barcelona. Ele carrega o Barcelona ali na costa, praticamente. Mas o gol da final é do Belletti, 1-0. Inclusive tem a ver com a história do macaco, né? Porque tem que se quebrar uns ovos pra se fazer um obelete, né? É, também. Um Obelete, pegaram essa?
Mas fato é, cara, que o Bruxo participa desse título todo, sendo protagonista, criando situações, fazendo gol com o Atlético Inclusive lá Mineiro. no Paraguai ele foi campeão lá e foi protagonista. Foi protagonista na prisão. Aliás, se a gente for falar do Ronaldinho Gaúcho, o que tem de coisas fora do Mano, do eu duvido comum. que um dia não vai sair esse filme, cara. Ronaldinho, ou aleatório. Não, tem que sair um filme dele sendo... Sabe aqueles filmes que o cara entra na prisão, aí é o time do policial contra os caras, só desce o cacete nos caras da prisão. Tipo o golpe baixo lá do É, Adam ele Sandler. entra pra ser o cara, o né? cara, né? Como seria o título desse filme, Luke? Tenho a menor ideia do nome do Rolê aleatório. Por Eu só que tenho isso na cabeça. Só tem... Ronaldinho preso em sua história. Putz. Nossa, Ficou ó, tenso. caralho, tem que Ficou ser... tenso. Então, já é filme... Golpe bruxo. Tem o golpe... Porra, esse é melhor. Caralho, tem o golpe, Golpe baixo bruxo. do Adam Sandler, tem o golpe bruxo. Apareceu na cadeia, do nada. De Ray-Ban, qual é? Aquela toquinha É aquela de... toquinha. Pandeiro. Pandeiro. Só... Qual é? Vamos aí. Tu vai deixar eu jogar, porra? Enfim. Grande bruxo. Grande Bruxo aparece na nossa segunda colocação aí. Não fizemos 23 gols nem no videogame. Nunca, nem no Easy. E o nosso primeiro fato vai ao nosso... Ganha o prêmio? Ganha o Se prêmio. Ganha o prêmio da maior bizarrice que encontramos. Não quer dizer que seja a maior bizarrice. do- Lemos algumas, hein? Lemos Mas, algumas. mas essa realmente nos chamou muita atenção. Nos brilhou os olhos de saber que isso aconteceu. O ano era Fiquei muito 1990. feliz de verdade. O ano era 1990 e as nossas regras para o nosso desporto aqui por muitos anos foi meio... aquela coisa, ou não era menos. regra, não aspas na regra, né? Porque durante o campeonato, dependendo do que acontecesse, mudava. Mudava a regra. É. Mudava e dane-se. Pode beneficiar um ou outro. Ué. O Campeonato Carioca de 90 teve lá as suas particularidades. É igual sua mãe jogando Uno. É minha mãe, ela cria as regras durante o ano. Ela muda as mesmas regras que ela criou. Valia, mas é que é 2 seguidas só, depois Isso, ela... ela vai criando algumas que ela saca do bolso no fim do jogo. Coincidentemente, isso beneficia ela e ela ganha. Infelizmente, né? Porque É uma ela queria grande beneficiar coincidência. todas, né? Grande coincidência. Minha mãe lógico. tem disso. Com certeza. Campeonato de 90, inicialmente a ideia era a seguinte. Campeonato qual? Campeonato Carioca. Ah, Campeonato Carioca. Inicialmente Já a é ideia uma era a bagunça seguinte. hoje. Algumas Naquela época, então. Algumas pessoas não entendem até hoje, mas enfim, naquela época era pior. O que era decidido? O campeão do primeiro turno enfrentaria o campeão do segundo turno. Até aí tudo bem, numa final. Ok. Porém, o time que fizesse boa campanha, a melhor campanha na soma dos 2 turnos, enfrentaria o campeão do turno 1 com o turno 2 numa outra final, vamos dizer assim. Sim. Então daí transformaria, vamos dizer, esse duelo de 2 aqui numa semifinal. Quem ganhasse Ia para a enfrentaria. final. Nesse cenário, o Vasco ganhou o primeiro, o Fluminense ganhou o segundo e o Botafogo fez melhor campanha que os dois na soma dos 2 turnos. Aham. E o Botafogo foi para essa final, essa outra final. Nessa semifinal, aspas, no semifinal, o Vasco venceu o Fluminense e se credenciou para jogar com o Botafogo. Até aí tudo bem, regulamento respeitado, ninguém interferiu em nada. Sim. O problema é que pausou para a Copa do Mundo de 90. E nesse período, o nosso queridíssimo Eurico Miranda, presidente do Vasco, foi até a Federação Carioca para propor um novo acordo, porque ele entendeu que estava meio injusto ali, estava meio pá, né? Aí o que ele propôs? Que o Botafogo, que não venceu nenhum dos turnos, ele tivesse que jogar, se ele ganhasse do Vasco, na partida de 90 minutos, ele tivesse que jogar mais uns 30 minutos da prorrogação. Se tivesse uma prorrogação a mais, Isso. aparecesse uma prorrogação. Isso, porque aí ele comprova mesmo que ganhou. Isso, daí ele é o pica. Ele é o pica. Todo mundo assinou do campeonato a essa nova ideia, o que é ridículo, porque muitos times já estavam eliminados. Então, assim, O que eles ganhavam com isso? assinando ou não assinando, Porra nenhuma. porra, tô fora. Não sobrou só Vasco e Botafogo. Suspeito. Qual o interesse do resto de assinar ou não assinar? Não muda nada pros caras. Daí o Eurico foi lá, assina aí, pô, é Por legal. favor, meu. Sei lá o que deve ter rolado. Te dou um Xandão. Eu não quero imaginar que isso aconteceu, mas o Comer futebol carne de brasileiro... wagyu. Eu acho que deve ter sido por aí. Aí, todo mundo assinou, só o Botafogo que não, por razões óbvio, óbvias. O Botafogo não concordou com essa ideia. Não, cara, porque vamos já tinha fazer... sido escrito Já antes, tinha né? sido decidido que é um jogo só, então vamos pro jogo, pô. Aconteceu o jogo e o Botafogo venceu o Vasco. No tempo normal. Tempo normal. E aí que entra a bizarrice. O Botafogo, a taça sumiu. A federação levou a taça embora.
A taça tava no começo do jogo e foi embora durante a partida. E aí o Botafogo pegou uma taça qualquer, alguém conseguiu uma taça lá. Vocês já suspeitavam que isso podia acontecer. Sim. Levaram uma reserva lá. Taça de truco, acho, né? Tem 3 cartas na mão. Taça de boliche, né? É, o cara jogando boliche. O cara com taco, assim, né? O Botafogo começou a fazer a volta olímpica com a taça Com a taça fake. de mentira, né? E o Vasco ficou no campo, esperando a prorrogação. O Vasco não foi embora pro vestiário. Os caras ficou lá, uniformizado, pá. Imagina um olhando pra cara do outro, tipo, tá E passando vendo a tempo. festa do outro ali. Os caras curtindo, a torcida comemorando. Aí, quando deu o tempo da prorrogação, os caras ficaram ali em forma de jogo, numa cena bizarra. O tempo transcorreu, meia hora, acho, de prorrogação. E acabou Trocaram a de campo, acho. Nossa Aí, senhora. terminou a prorrogação, os caras comemoraram um título por WO, o Vasco. Se não tinha taça pro Botafogo, pro Vasco Muito menos, ainda. não tinha nem a fake mais. Aí a torcida do Vasco improvisou uma de papelão, mano. Meu Deus. Picou lá um formato de taça e deu pros caras. E os caras começaram a comemorar com a taça Taça de ali. papelão. A taça de papelão. Cara, é assim, é muito Meu tupiniquim Deus isso, né? do É céu, muito cara. nosso histórias como essa. Porque eu acho que não acontece no mundo isso. Assim, porque é de uma desorganização, é de uma bizarrice mesmo, cara. Que bosta é essa? 2 times comemorando um título, Uma taça de papelão. com um com taça de papelão, o outro ali. O legal disso é que eles não brigaram, não teve treta, assim, mas. Porque 2 times rivais, né? Mas não, Sim, não mas- teve treta, mas. O Pra fato. decidir depois disso. A taça foi pro Botafogo. Ficou certo que o Botafogo ganhou. Mas eles só receberam essa taça um mês depois. Veio pela Shopee. Veio pra Shopee uma taça de plástico. Ela tá aqui, ó, é de vocês. né? Melhorou, viu? Não é de papelão. Aí, tá Isso vendo? aqui é plástico. Isso aqui vai durar bem, hein? Se você deixar na sombra, É, dura bem mesmo. É 500 milhões Pô, é. de anos a taça deixa de aí guardado plástico. aí que nem enferrujar, enferruja. Deixo aqui a minha indignação com os plásticos que dura muito, viu? Dura muito, cara. Mas isso é um fato bizarro de verdade, cara. Isso é um fato muito bizarro. E aconteceu no nosso futebol. Eles porque- apelidaram, né, de campeão de papelão, né? Por Foi, favor, cara, né? campeão de precisa, papelão, sim. Precisa ter isso, pelo Precisa. amor de Deus. É que não tínhamos a força da internet pra viralizar Nossa, memes, imagina mas do hoje céu. seria campeão de papelão, sem dúvida nenhuma. Mas o Eurico Miranda era o rei desses trâmites extra-campo, né? Isso nos dá... Qual é a história que isso nos deixa? Qual é a A moral da história? moral que isso nos deixa, Luke? Não sei. Que você mesmo pode ser campeão de qualquer coisa. Basta você negar o seu vice-campeonato e cortar um papelão com uma a taça taça de e papelão. dane-se o resto. E foda-se o Seu resto. torcedor compra e vamos embora, que é o que vale. Exatamente. Tá aqui, eu ganhei. Perdi, mas ganhei. Porra, vamos! O meu sobrinho, ele tinha quando ele era menor, ele não gostava de perder, né? Criança não gosta de perder, né? Ninguém gosta, né? É, daí a gente jogava os jogos de videogame e eu sou assim, eu sou criado na dureza, né? Eu sou criado naquela premissa dos Tem que antigos. bater, tem que... Não, não Jogou pode deixar. bola, é... Não pode deixar. Eu tenho que ganhar na marra. Então eu me ferrei muito na infância, mas isso me ajudou. Então eu não gostava que alguém deixasse eu ganhar, mas ele curtia. Então ele criava uma regra assim, tio, quem perde ganha, tá? Quem perde ganha. Daí eu falei, por quê? Não, porque é assim que brinca, quem perde ganha. Tá Daí miserável. aí eu fui lá pra ensinar uma lição pra ele e perdi. Fui lá e falei, eita, que menino esperto. Mas foi a mesma regra que o Vasco criou, pô. Só que daí eu peguei e dei uma ferrada nele, que eu falei assim, o tio gosta de perder. E perdia toda vez que eu ganhava dele, ele ficava pé da vida. Eu falei, eu gosto de ganhar. E tal. E ele queria ganhar. Aí ele desistia dos jogos, cara. Eu meio que traumatizei ele. Nunca mais jogou futebol na vida dele. Não, né? nenhum jogo, porque eu ganhava dele em todos. Aí a galera vai falar, nossa, que malvadão. Que malvadão. Hoje ele é fera no videogame, eu não consigo ganhar dele. Aí, ó. Mas muito se deve Tá vendo? por quê? A vida ensinou. Porque eu fui lá Você acha que esses gamers aí que estão ganhando tiveram $1 milhão de reais tiveram por facilidade mês... lá atrás? É, porque alguém foi lá e deixou eles ganhar no videogame? Jamais. Jamais, meu amigo. É criado no ferro, meu amigo. Pois no aço. É um tratamento viking. É assim que se cria os melhores jogadores. Viking Os Vaporub. Os jogadores mais traumatizados do mundo, mas os melhores. Sempre. Porque tempos difíceis geram homens fáceis. E homens fáceis geram tempos difíceis. Eu não entendi o que ele falou. Eu não entendi a moral, juro. Assim, eu não... Você não entendeu? Não entendi, velho. Vou repetir. Não, até a frase eu entendi. Eu não entendi Eu era um homem difícil na vida do meu primo, do meu sobrinho? Que será?
Um homem fácil? Não, não é isso que eu quis dizer. Então, é isso que eu tô falando. Bom, não faz o menor sentido mesmo, me desculpe. E com essa, terminamos o nosso podcast, o nosso top 5, o nosso top 5 aí do Torcida de 2. Siga-nos nas redes sociais, no @torcida de 2, tanto no TikTok quanto no Instagram. E agradeço muito vocês não entenderem as minhas coisas que eu realmente também não entendo, mas eu fico muito feliz de vocês estarem compartilhando com a gente momentos agradáveis e muito prazerosos. Prazerosos demais. Voltaremos com o quadro Top 5, inovação da internet aí pra vocês, hein? Toma, na cara de vocês. Pois é. Vocês queriam novidade? Toma. Tá aí. Tá aí. Obrigado e tchau. Tchau.